E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clima nos bastidores do Vasco da Gama começou a ferver nos últimos dias com rumores que têm deixado torcedores em polvorosa. Fontes internas indicam que o presidente Pedrinho tem feito esforços intensos para convencer Paulinho, o experiente meio-campista que já marcou época no clube, a retornar aos gramados cruz-maltinos. Segundo relatos não confirmados oficialmente, as conversas entre o dirigente e o jogador teriam acontecido em sigilo absoluto, reforçando a sensação de que algo grande está para acontecer. A movimentação teria começado logo após o último jogo do Vasco, quando Pedrinho, percebendo a necessidade de um reforço de experiência no meio-campo, decidiu fazer uma proposta pessoal. Entre reuniões, chamadas e mensagens privadas, a negociação ganhou contornos de prioridade máxima para o presidente, que estaria disposto a flexibilizar contratos e benefícios, garantindo que Paulinho tivesse todas as condições para voltar com prestígio e protagonismo. O interesse de Paulinho em retornar ao Vasco não seria apenas motivado pelo aspecto financeiro, mas também pela forte ligação afetiva com a torcida e com a história do clube. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele tem acompanhado de perto os últimos jogos e se sente tocado pela energia dos torcedores, que seguem acreditando em sua capacidade de mudar rumos e decisões dentro de campo. Pedrinho, por sua vez, teria ressaltado a importância de Paulinho não apenas como jogador, mas como líder dentro do vestiário, capaz de inspirar atletas mais jovens e elevar o moral do elenco. Rumores indicam que o presidente utilizou de argumentos emocionais, lembrando momentos históricos da carreira de Paulinho no Vasco, e reforçou que o retorno seria celebrado por todos, do time técnico à torcida nas arquibancadas. Essa estratégia de comunicação teria despertado no jogador um sentimento de dever e nostalgia, tornando o cenário cada vez mais propício para o acerto. Nos bastidores, a negociação está sendo tratada com extrema cautela, para que não se transforme em um desgaste público ou impressão excessiva sobre o jogador. Fontes internas afirmam que Pedrinho tem mantido reuniões discretas com representantes de Paulinho, e até mesmo com pessoas próximas ao atleta, buscando alinhar todos os detalhes antes de um anúncio oficial. A expectativa é de que, se tudo ocorrer conforme planejado, a oficialização do retorno aconteça de forma surpreendente, gerando um impacto imediato na torcida e na mídia esportiva. A estratégia do presidente do Vasco seria criar um efeito surpresa, anunciando Paulinho em um momento que maximize o engajamento e a repercussão positiva, reforçando sua imagem de gestor ousado e conectado com os desejos da torcida, que sonha com a volta de ídolos históricos para elevar o clube a novos patamares. Ainda de acordo com fontes próximas, o retorno de Paulinho não se limitaria apenas à sua performance em campo, mas também ao papel de mentor para jovens promessas que vêm surgindo nas categorias de base. O presidente Pedrinho teria enfatizado a importância de contar com alguém que entenda a pressão de vestir a camisa do Vasco e que consiga transmitir conhecimento para as novas gerações. Esse fator teria pesado consideravelmente na decisão do jogador, que se sentiria valorizado e responsável por contribuir de maneira significativa para o futuro do clube. Os rumores indicam que Paulinho estaria avaliando cuidadosamente o impacto de sua decisão, ponderando questões pessoais, familiares e profissionais, o que mostra que seu eventual retorno não é apenas uma escolha esportiva, mas também emocional e estratégica. O burburinho nas redes sociais sobre o possível retorno de Paulinho ao Vasco tem tomado proporções gigantescas. Torcedores compartilham vídeos, fotos antigas e lembranças de gols marcantes, alimentando ainda mais a expectativa. Profissionais próximos à diretoria afirmam que a repercussão tem sido um fator positivo para a negociação, pois mostra ao jogador o quanto ele é querido e esperado pelo clube e pela torcida. Entre especulações e análises de especialistas esportivos, a narrativa de que Paulinho voltará ao Vasco tem ganhado força, e a imprensa já começa a criar teorias sobre como ele será reintegrado ao time titular, quais funções assumirá e o impacto imediato em resultados e estratégias de jogo. Esse clima de expectativa é combustível para a diretoria, que enxerga na possibilidade de retorno uma forma de unir torcida, mídia e elenco. Apesar de toda a empolgação, algumas dúvidas ainda pairam sobre os detalhes contratuais e as condições físicas de Paulinho para enfrentar a intensidade do calendário do Vasco.
Fontes internas afirmam que o jogador tem passado por avaliações e consultas médicas para garantir que seu retorno não seja apenas simbólico, mas efetivamente competitivo. O presidente Pedrinho, por sua vez, tem assegurado que qualquer acordo será estruturado de forma a respeitar a integridade física do atleta e a contribuir para o desempenho coletivo. O clima de expectativa é crescente, com torcedores e jornalistas atentos a cada passo da negociação, e a sensação geral é de que, se concretizado, o retorno de Paulinho será um marco histórico recente do clube, capaz de gerar uma onda de entusiasmo e inspiração em todos os setores do Vasco. O cenário de bastidores envolvendo Vasco e Paulinho continua a se desenrolar como uma trama de filme, com encontros secretos, estratégias cuidadosamente planejadas e uma atmosfera carregada de expectativa. Fontes indicam que o presidente Pedrinho tem exercido o papel decisivo, utilizando seu carisma e conhecimento do ambiente esportivo para conquistar a confiança do jogador, que estaria sendo convencido a superar hesitações pessoais e voltar a vestir a camisa Cruz Maltina. Segundo relatos não oficiais, a abordagem do dirigente teria sido minuciosa, envolvendo argumentos sobre legado, impacto no time e potencial para elevar o moral do elenco, reforçando que Paulinho não seria apenas mais um reforço, mas um protagonista dentro e fora do campo. O rumor circula com intensidade, alimentando discussões em redes sociais, programas esportivos e grupos de torcedores, criando um clima de expectativa crescente que promete agitar o Vasco nos próximos dias. Os bastidores indicam ainda que a negociação não é simples e envolve diversos fatores, desde ajustes contratuais até negociações com patrocinadores e comissão técnica. Pedrinho estaria disposto a atender às exigências de Paulinho, oferecendo flexibilidade em prazos, direitos de imagem e até participação em ações promocionais do clube. Fontes próximas ao presidente afirmam que a prioridade é criar um ambiente confortável e motivador, garantindo que o retorno do jogador não seja apenas simbólico, mas efetivamente impactante. A expectativa é que, caso tudo seja confirmado, o anúncio oficial seja feito em momento estratégico, capaz de gerar repercussão imediata na mídia e nas redes sociais, consolidando a percepção de que o Vasco está atento ao desejo da torcida e à valorização de seus ídolos históricos. Entre torcedores e jornalistas, a especulação sobre o retorno de Paulinho se mistura com debate sobre como ele poderá se encaixar no atual esquema tático do Vasco. Analistas esportivos têm sugerido que a presença do jogador pode ser determinante para equilibrar o meio-campo, criar mais opções ofensivas e servir como referência para atletas mais jovens. Fontes internas afirmam que o presidente Pedrinho tem enfatizado essas vantagens para convencer Paulinho, mostrando que seu impacto seria imediato e perceptível tanto dentro quanto fora de campo. A torcida, por sua vez, segue em fervoroso apoio, publicando mensagens de incentivo e lembrando momentos históricos, reforçando o peso emocional do possível retorno e tornando o rumor ainda mais eletrizante, com um clima de expectativa crescendo a cada dia. Além das questões técnicas, fontes indicam que Pedrinho tem trabalhado para alinhar expectativas entre o jogador e a diretoria, estabelecendo um compromisso de confiança e colaboração mútua. O presidente acredita que, ao criar esse vínculo, Paulinho não apenas retornará motivado, mas também ajudará a fortalecer a cultura do clube, transmitindo experiência e liderança aos companheiros de equipe. Entre encontros reservados, telefonemas e reuniões estratégicas, o rumor sobre o retorno do meio-campista se mantém firme, alimentando discussões, palpites e análises de torcedores e especialistas. Esse clima de mistério e expectativa cria um cenário único, onde a história do Vasco e o carisma de Paulinho se entrelaçam, gerando uma narrativa que vai muito além de uma simples contratação e se transforma em um evento carregado de emoção e simbolismo. Enquanto a especulação se intensifica, surgem detalhes sobre possíveis planos de apresentação e recepção ao jogador, caso o acordo seja concretizado. Fontes internas sugerem que a diretoria estuda formas de tornar o retorno de Paulinho um marco histórico recente do clube, incluindo ações de marketing, eventos com torcedores e cobertura midiática intensa. O rumor circula de maneira eletrizante, com cada nova informação aumentando a expectativa e alimentando conversas entre torcedores, jornalistas e comentaristas esportivos. Pedrinho, por sua vez, permanece ativo nos bastidores, articulando os detalhes finais para que, quando anunciado, o retorno de Paulinho ao Vasco seja um momento memorável, capaz de unir torcida, imprensa e elenco em uma celebração da história e da paixão pelo clube,
consolidando seu nome como protagonista dessa narrativa envolvente. Os rumores sobre Paulinho e o Vasco têm tomado proporções cada vez maiores, circulando entre torcedores e jornalistas com intensidade impressionante. Fontes afirmam que o jogador está cada vez mais inclinado a aceitar o convite do presidente Pedrinho, e que os últimos encontros entre os dois teriam sido decisivos para consolidar essa decisão. Disse que Pedrinho utilizou argumentos estratégicos, combinando lembranças de grandes momentos do passado do jogador com projeções de futuro dentro do clube, criando uma narrativa emocional irresistível. Nos bastidores, a diretoria trabalha para ajustar todos os detalhes, desde contratos até logística de treinamento, para que Paulinho possa ser reintegrado sem qualquer contratempo. A especulação aumenta à medida que redes sociais e grupos de torcedores repercutem cada pequeno indício de aproximação, reforçando a sensação de que o retorno está próximo. Essa movimentação cria um clima quase cinematográfico, com o Vasco e seu meio-campista sendo protagonistas de uma história cheia de expectativa. Segundo informações não confirmadas oficialmente, Pedrinho tem mantido reuniões estratégicas com membros da comissão técnica, consultores esportivos e representantes de Paulinho para ajustar os últimos detalhes do retorno. Rumores indicam que o presidente estaria disposto a flexibilizar cláusulas contratuais, garantindo ao jogador autonomia em horários, participação em decisões esportivas e até um papel motivador junto aos jovens do elenco. Esse cuidado na negociação evidencia a intenção de criar uma relação de confiança mútua, em que Paulinho se sinta valorizado não apenas como atleta, mas como líder capaz de influenciar positivamente toda a estrutura do clube. Entre chamadas e encontros secretos, o burburinho aumenta, e torcedores aguardam ansiosos qualquer sinal de confirmação. Cada movimento do clube é observado com lupa, e pequenos indícios já são suficientes para viralizar nas redes, transformando rumores em uma narrativa envolvente que mexe com o coração de todos os fãs do Vasco e reacende a esperança de dias melhores. Fontes próximas ao jogador afirmam que Paulinho está avaliando o retorno com cuidado, ponderando questões familiares, físicas e profissionais. A expectativa é que ele consiga se preparar de maneira adequada para enfrentar o calendário intenso do Vasco, equilibrando desempenho em campo e responsabilidades extracampo. Enquanto isso, Pedrinho segue ativo, buscando criar um ambiente que motive Paulinho, mostrando que sua volta não será apenas simbólica, mas sim estratégica e impactante para todo o clube. Entre encontros reservados e discussões táticas, a negociação segue em segredo, aumentando a sensação de mistério e urgência. Esse clima é perfeito para alimentar o rumor e criar engajamento entre torcedores, que compartilham teorias e expectativas, criando uma narrativa coletiva em que cada detalhe, cada gesto e cada declaração se transforma em parte de uma história maior, com Paulinho prestes a se tornar protagonista de um novo capítulo do Vasco. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima de expectativa também se reflete nos jovens jogadores do Vasco, que observam com atenção o possível retorno de Paulinho. Fontes indicam que sua presença poderia ter efeito direto no desenvolvimento técnico e emocional das promessas da base, elevando o padrão do elenco e fortalecendo a coesão do time. Pedrinho, atento a esse impacto, teria reforçado que o retorno de Paulinho seria uma oportunidade única de criar uma sinergia entre experiência e juventude, algo que poderia gerar resultados imediatos em campo. Enquanto isso, o rumor segue crescendo, transformando cada declaração, cada movimentação e cada gesto da diretoria em motivo de análise detalhada e discussão apaixonada nas redes sociais. A expectativa não é apenas pelo retorno de um jogador, mas pelo potencial transformador de sua presença, criando um cenário de emoção e suspense que mantém todos atentos ao desenrolar dessa negociação histórica. A repercussão midiática do possível retorno de Paulinho já é intensa, com programas esportivos e canais de notícias dedicando tempo considerável ao assunto. Fontes afirmam que o presidente Pedrinho estaria ciente desse interesse da mídia e pretende usar a narrativa a favor do clube, criando um efeito surpresa que maximize o impacto positivo na torcida e na imprensa. Rumores indicam que a estratégia é divulgar o retorno de maneira inesperada, aumentando a sensação de evento histórico e consolidando a imagem do clube como protagonista no cenário esportivo. Entre especulações sobre apresentação, repercussão em redes sociais e possíveis desdobramentos táticos, o clima é de ansiedade e expectativa,
com torcedores ansiosos para ver Paulinho novamente em ação, carregando consigo a promessa de liderar, inspirar e transformar o Vasco em campo. Cada detalhe observado se torna combustível para a narrativa, alimentando debates e palpites sobre o impacto imediato do jogador. Além do aspecto esportivo, fontes indicam que o retorno de Paulinho pode gerar benefícios estratégicos para o clube fora de campo, como marketing, ações promocionais e fortalecimento da marca Vasco. O presidente Pedrinho, segundo rumores, teria discutido planos para criar eventos especiais que celebrem a volta do jogador, engajando torcedores e patrocinadores. A expectativa é que Paulinho não apenas jogue, mas se torne símbolo de inspiração e liderança, reforçando a história do clube e sua conexão com a torcida. Entre reuniões, ajustes contratuais e conversas com a imprensa, a narrativa do possível retorno se fortalece, transformando cada movimento em notícia e cada rumor em motivo de esperança. Torcedores aguardam ansiosos, analisando cada detalhe e alimentando teorias sobre como Paulinho poderá influenciar o time, os resultados e até mesmo a moral do elenco, tornando o rumor algo muito maior do que um simples retorno esportivo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.